Adriano Napoli, grande profissional, experiência de quase 20 anos aqui na área de compras, passagens pela Natura, passagens pela Rect, passagens pela Avon, trabalhou um pouco no México, um pouco na Venezuela, Estados Unidos, Brasil. E a gente vai agora compartilhar aqui um pouco com vocês a experiência aqui desse Fera em Compras. E a gente vai falar um pouquinho de negociação, Adriano. A negociação é um tema que está presente na vida do comprador, eu acho que desde o momento da entrevista de emprego, né? Aliás, eu costumo brincar nos meus treinamentos e palestras, eu falo que negociação começa no berço, né? O bebê negociando com a mãe, a criança negociando com a mãe, com o pai, e a gente cresce com essa coisa de negociar, de barganhar as coisas, enfim. Muitos autores, muitas pessoas criaram livros, criaram palestras, criaram treinamentos, e esse assunto ele é muito extenso, ele é muito vasto. E o que a gente quer, né, aproveitar a tua experiência aqui, é que você falasse um pouquinho aqui pra gente. Primeiro, a principal diferença de um país latino e um país aqui, né, o Brasil, nesse campo, né, de negociação. E primeiro essa diferença, e segundo, o que você acha que é importante o comprador ter na mão na hora da negociação, o que você faz, o que você fazia com as suas equipes, o que você direciona o teu comprador fazer? Pela experiência de trabalhar com países da América Latina principalmente, mas também tendo contato com fornecedores da Europa, Estados Unidos e até asiáticos, nesse caso, se você tem esse tipo de relacionamento, é fundamental conhecer a cultura, primeiro de cada país, né? Então, isso faz uma diferença absurda, porque o primeiro impacto, se você, na verdade, atropela algum ritual cultural daquele país, já é um passo falso e, sem dúvida nenhuma, vai influenciar no resultado da negociação que você vai ter. Então, se você tem esse papel de negociação com fornecedores fora do Brasil, é fundamental conhecer essa cultura, né, a parte cultural. A parte técnica é fundamental, como você mesmo disse, existem inúmeras técnicas difundidas, livros, referências do mercado. É importante conhecer, sim, essas técnicas para que você consiga identificar aquela que você vai utilizar melhor dentro daquela negociação que você vai fazer. Então, onde eu quero chegar é que existe um formato estándar, um formato padrão, mas o que vai dar o sucesso da negociação que você vai conduzir na reunião com o fornecedor é realmente conhecer como melhor aplicar essas técnicas, né? Num outro bloco, num outro tópico que eu abordei aqui no Café com o Comprador, eu falei muito da questão da comunicação, né? Então, de nada adianta você saber tecnicamente quais são os passos a seguir num processo de negociação se você não conseguir transmitir essa mensagem correta durante o período ou o processo de negociação, né? Conhecer a fundo quem é a pessoa com quem você vai negociar, né? Muito mais talvez do que a empresa, mas saber com quem você está se relacionando é algo chave para você ter esse sucesso. O latino ele é mais agressivo na hora de fazer uma negociação, ele é menos agressivo. Eu tive experiência recente com o europeu. O europeu é extremamente agressivo numa negociação. Assim. E o latino, você que esteve lá, que você participou dessa cultura, como que o latino negocia, como que o mexicano, o venezuelano negocia? Mesmo o europeu sendo agressivo, vai depender muito também do poder de barganha, né, das empresas que estão aí. Mas, em geral, como você comentou, o americano é muito mais direto, o europeu ele gosta de debater muito o tema e ele é duro muitas vezes. O latino-americano, eu vou dizer para você que tem um pouco de tudo, tá? Naturalmente, nós somos mais passionais, mais emocionais. E isso não é bom numa negociação, né? Então, a gente se deixa influenciar muito por esse lado pessoal, pelo lado emotivo, na hora de tocar uma negociação. Então, a recomendação primeira aqui é tentar deixar de lado essa parte emocional o máximo possível. Agora, dentro da América Latina, você tem o México, que é o mercado, minha última experiência, onde ele é muito mais formal, ele é mais hierárquico, então você precisa entender qual que é o nível de cada pessoa que está participando daquela negociação, isso é muito importante. O argentino ele é muito duro, o argentino é muito argumentador, ele vem um pouco da escola europeia, são muitos europeus, né, que na verdade estão na Argentina e criaram essa cultura deles, então eles têm uma postura muito mais agressiva,
O brasileiro naturalmente tende a levar um pouco mais pelo lado pessoal, né, sendo um pouco mais emotivo. Então, assim, é uma série de diferenças que existem dentro da América Latina, e o profissional que tem essa exposição é muito importante que ele consiga lidar, né, com essa variedade e que ele saiba entender nas entrelinhas o que cada interlocutor está querendo dizer para ele, para que possa aplicar as metodologias que são conhecidas no mercado da melhor maneira possível.